queridas almas! Sejam muito bem-vindas a este novo canal, Aurora Cristal. Eu não faço a mínima ideia se este nome estará disponível para colocar no nome aqui desta rede, mas eu espero que esteja, porque foi um nome muito intuído e muito dedicado para que possamos trazer mensagens, inclusive através deste formato aqui, que é o cristal expansivo. Eu comecei a trazer estas mensagens de forma canalizada através da outra rede, no meu perfil de terapeuta. Mas eu comecei a notar que eu estava encaixotada ali. E eu peço desculpas também que eu vou ficar um pouco perdida para onde eu vou olhar, para que eu consiga olhar no olho de vocês, porque é a primeira vez que eu gravo na horizontal. Eu tinha uma resistência muito grande em estar aqui nesta rede. E eu fui gentilmente convidada pela mentoria espiritual que me acompanha a estar aqui trazendo essas mensagens de forma mais extensa, de forma mais completa. Antes de trazer as canalizações, eu sempre uso um pouquinho da minha fala livre. Eu gosto muito de conversar e eu gosto muito de expor, gosto muito de ouvir. Não é à toa que eu transitei de carreira para atuar com terapias e também com leituras de cartas. Eu vou deixar aqui embaixo os meus perfis da rede vizinha, caso vocês queiram conhecer mais o meu trabalho. E aqui eu estou em especial para a gente cuidar da sintonia com a quinta dimensão, da sintonia com a nova era, a era dourada. Eu gostaria muito de sintonizar ainda mais com as sementes estelares, com as sacerdotisas, com os curandeiros, com os xamãs, com as almas despertas, com as almas não despertas, como quiserem se classificar. Acredito que, momento ou outro, muitos de nós vamos nos classificar com diversas formas. E se tem uma coisa que mais me pegou em uma das nuances do meu despertar espiritual, foi entender que nenhuma classificação terrena seria capaz de designar a grandeza da nossa luz. E não querendo nos achar e não querendo nos achar soberbos, mas também não nos colocarmos numa situação de impotência. Após o despertar, muitas vezes, a gente vai começar a perguntar tanto o porquê das coisas e a gente vai se perder perguntando qual é o meu propósito. E eu já estou vendo agora muitos conteúdos rebatendo isso e trazendo inclusive uma questão de que é importante a gente não pensar em propósito. Talvez. Mas talvez isso só esteja acontecendo, na minha opinião, porque estamos confundindo propósito com trabalho. O nosso propósito, ele vai estar conosco do momento que a gente começa a ser gerado dentro do útero das nossas mães, e ele vai ser encerrado somente quando nós fizermos o desencarne. O nosso propósito já começa ali. E a gente nem sempre vai trabalhar, né? A gente, quando é criança, geralmente a gente não serve também de forma clara, de forma intencional. Geralmente, mas embora aconteça muito. Infelizmente ainda, mas que a nova era chegue para poder retirar todas essas dores do nosso inconsciente coletivo. Mas a pergunta grande é: por que a gente se desmotiva? Por que tem dia que às vezes é complicado sair da cama? Por que a gente sabe muitas vezes o que a gente gostaria de fazer e a gente não tem a capacidade de colocar o mínimo de intenção, o mínimo de energia para que a gente possa fazer aquilo se materializar? Por que temos tanta pressa? Por que temos tanta correria? Justamente por conta da quebra do nosso tempo natural. Aí a gente vai entrar naquela conversa dos relógios, que os relógios nos aprisionam. E de fato eles nos aprisionam. Mas ainda estamos dentro desse sistema. Então nós estamos aprendendo a navegar, saindo dessas ideologias que a gente já pode chamar de arcaica. Porque as nossas almas já estão em sintonia com uma frequência diferenciada. Vocês estão conseguindo perceber?
Ah, Beca, mas tá tendo dor de cabeça, tá tendo alergia, tá tendo intolerância alimentar, tá tendo dissonância no meu padrão de sono. Eu tô questionando tudo. Eu quero mudar de país, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de profissão, eu quero mudar de vida, eu quero mudar tudo. Mas e, querida alma, se a primeira coisa que tu precisasse. Bati na mesa, perdão. Bati em vocês, acho que vocês chacoalharam. Se a primeira coisa que vocês precisassem mudar fossem esses padrões sabotadores que estão incomodando. E muitas vezes, o primeiro caminho que a gente vai tentar é mudar tudo que está externo. A gente vai se afastar, a gente vai mudar, a gente vai correr, a gente vai gritar, a gente vai se revoltar. Mas não há saída, e uma hora, querendo ou não, a gente vai entender isso com o coração, se não olhar para dentro. E aí a gente vai parar de querer correr e talvez a gente queira ficar. E quando a gente for caminhar, é com uma consciência, com o nosso propósito colocado para onde nós formos caminhar. Porque muitas vezes nós caminhamos sem colocar o nosso propósito. E o nosso propósito é algo muito genuíno. Muitas vezes a gente vai procurar em ferramentas, em técnicas, em maneiras, em livros, aonde está o nosso propósito. E o nosso propósito está guardado aqui dentro. Ninguém vai poder responder qual é o teu propósito, qual é o meu propósito. Isso nós vamos conseguir descobrir nas nossas jornadas de cura, de transformação, de ressignificação, de cristalização, nas trocas com almas irmãs, nas trocas com almas que estão dissonantes com a nossa frequência, pois elas também nos ensinam. Entendem, queridas almas? Eu vou trazer agora para nós as nossas mensagens do cristal expansivo, conectada com a nossa energia cristal que foi guardada pelos nossos irmãos felinos de Sirius A. Radil e Hanyan são guardiões e mentores que me acompanham nesta jornada e ancoram estes trabalhos. A energia cristal, ela está conectada com as esferas da energia crística, dos saberes crísticos, dos saberes micaélicos. Ela é uma tecnologia e ela está sendo ancorada aqui na Terra. Ela já foi ancorada, na verdade, e agora ela está apenas sendo disseminada, aumentando, se expandindo, para que a gente possa cristalizar de forma mais fácil, não só com os inputs externos do cosmos, mas também de dentro para fora. Ela atua no DNA de tudo que está aqui na Terra, não só dos nossos corpos biológicos, porque estamos saindo da 3D, dimensão terrena, para a 5D, dimensão terrena. Não estamos falando apenas de dimensão de consciência em que navegamos após os despertares espirituais. Estamos falando da Terra mudando de frequência, mudando as suas moléculas, mudando as suas composições, do carbono para o silício. Cada planeta tem uma composição específica e a nossa está em transição neste momento. Então a transição planetária vai muito além da consciência. Ela vai também para o que nós estamos trazendo em matéria. E neste tocante, uma coisa que eu trago muito no meu trabalho ali terapêutico, na Rede Vizinha, é sobre fazermos os cuidados para que a gente tenha as nossas intenções, as nossas emoções, pelo menos na frequência dos 500 Hz, que é do amor em essência. Eu não curto muito falar amor incondicional, porque ele foi distorcido. Muitas vezes a gente esquece que o amor coloca limites, a gente esquece que o amor não é apego, a gente esquece que o amor não é controle, a gente esquece que o amor ele é livre, mas não aquele livre inconsequente, não aquele livre que machuca, não aquele livre que gosta de andar em vão. Não é este livre. É um livre consciente, é um livre que constrói, um livre que edifica, um livre que nos deixa navegar da forma que sentimos. E esse sentir não vai nos conectar com aquilo que nos machuca. Uma vez que a gente já tenha cristalizado os padrões
que estão conectados com as nossas vidas passadas e com o nosso inconsciente coletivo, porque estamos dentro de um sistema. Então, todas as teorias que falam sobre sermos donos de nós mesmos, sermos seres iluminados, estão maravilhosamente presentes aqui em nossos seres. Porém, não podemos esquecer que estamos dentro de um sistema cósmico. Existem ordens, comandos, ideologias astrológicas, astrofísicas, e tudo isso interfere nas nossas missões aqui em Terra. E a gente muitas vezes esquece disso. Por isso, a importância de entender o tempo das coisas e entender como podemos furar este espaço-tempo, além do tempo que está no relógio, além do que a sociedade espera, para que possamos trazer mais verdade, mais presença e mais consciência para as nossas verdadeiras missões. E a tua missão não é transformar o mundo, a tua missão é necessariamente transformar a si mesmo. Uma vez que tu se transforma, tu passa naturalmente e magneticamente a transformar o que está ao teu redor. Eu vou agora, queridas almas, trazer... Eu vou abrir aqui, na verdade, o oráculo dos anjos e ancestrais. E eu vou tirar 3 cartinhas para que a gente possa direcionar as energias da mensagem do cristal expansivo. Eu vou pedir para que, caso vocês tenham dúvidas, se vocês tenham compartilhamentos, acrescentamentos, como vocês sentirem. Já caiu uma cartinha no chão, eu vou buscá-la. Porque aqui os acasos não existem. E eu vou tomar o meu chazinho e finalizar. Já caímos, olha só que coisa linda. Já caiu a carta do sábio. Seja devotado e comprometido. As energias se conectam de toda forma, eu acho isso maravilhoso. A espiritualidade é muito linda. Eu vou tirar mais 2 cartinhas pra gente sintonizar as mensagens. Eu gosto muito desse oráculo dos anjos e ancestrais. Trazem mensagens muito profundas para as nossas transmutações, inclusive a nível coletivo. Porque a nossa ancestralidade está ali fincada nessa parte coletiva. Muitas almas juntas. Vocês perdoem porque a ideia é não travar o vídeo e talvez esteja vazando barulhos externos. Eu tinha muita dificuldade em me concentrar com barulhos. Hoje em dia já está bem melhor, mas cada vez é um desafio. Tirei mais uma. Só que para gravar vídeos não podemos usar fones de ouvido, não é mesmo? Escutar as músicas que nós gostamos. Então a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Nós tiramos também, caramba, todos com imagem de masculinos. O caçador, detecte os teus medos e desejos. E também tiramos o eremita, recue e recarregue-se. Todo sábio, ele sabe exatamente a hora de falar, a hora de silenciar, a hora de agir, a hora de descansar, a hora de colocar o máximo da própria energia e a hora de se resguardar. O sábio, ele vai nos conectar aqui para esta mensagem do cristal expansivo com a nossa maturação de alma. E a gente espera que num estalar de dedos essa maturação ocorra, mas ela acontece em degraus. Para quem já está conectada com as questões de autodesenvolvimento, sabe que não caminhamos em linhas retas, caminhamos em espirais. E é justamente nesse fluxo espiralado ascendente que nós, em comunhão com a Mãe Gaia e a nossa galáxia, está retornando neste momento. Nós passamos milênios em congelamento e agora a gente reativa o núcleo da Mãe Gaia. A energia cristal está atuando também nisso. E nós voltamos para esse fluxo rotacional, voltamos ao movimento. Por isso que a gente sente tanta estagnação. Por isso que muitas vezes a gente acredita que ser sábio é apenas se calar, é apenas deixar passar.
O sábio, ele se cala quando ele está em paz, mas quando isso gera dor, a gente está conectado com a energia sagrada masculina em defasagem. Porque justamente fomos desconectadas do tempo natural, do tempo da natureza e da espiritualidade num todo. E desta forma, ficamos com a nossa energia sagrada feminina em defasagem. E aqui nós já temos a representação neste oráculo de energias sagradas masculinas em tríades, mostrando que neste momento está tudo bem agir, uma vez que a gente se dedique a ressignificar as nossas intenções, uma vez que a gente cuide da nossa espiritualidade, da nossa energia, que a gente cuide de ter um agir mais sublime. E isso não é ligado a gênero, a orientação sexual. Isso é ligado a qualquer ser, a qualquer alma que se dedica ao próprio desenvolvimento espiritual. O caçador, ele fala para nós detectarmos os nossos medos e os nossos desejos. E a palavra desejo aqui neste oráculo não vai estar intencionada com aqueles desejos em que a gente fica fincado nas energias de apego, de medo, de baixa vibração, de inveja, de manipulação. Não. É aquele desejo divino, cristalino, que vem do coração. É aquele sonho, aquela vontade. E para isso, quando a gente entende esse desejo do coração, a gente vai começar a entender que vão ter obstáculos. E justamente nos nossos maiores medos estão as nossas maiores libertações. Então, se a gente quer alcançar esse desejo do coração sem olhar para os nossos medos, a gente começa a ficar dando volta em círculos. E a gente não começa a sentir a nossa espiral girar, a nossa espiral se elevar. E é justamente isso que faz a gente ficar estagnada, a gente ficar frustrada, a gente ficar acomedida de tentar pelo menos fazer. Temos uma mania de perfeccionismo de uma forma, eu não curto muito essa palavra, mas de uma forma tóxica, onde inclusive conectado às almas em corpos biológicos femininos, como se não pudéssemos ter um fio de cabelo levantado errado que está quebrado, como se precisássemos estar impecáveis a cada respiro do dia. E nós sabemos que isso não é a nossa natureza. Para a gente encontrar a nossa ordem, a gente vai passar primeiramente por um caos. E o caos nada mais é do que o princípio da ordem. E o universo, ele está divinamente harmonizado, divinamente em ordem. Mas antes dele encontrar essa ordem, ele teve o seu caos, ele teve o seu nada, ele teve a sua ausência, o seu completo vazio. E muitas vezes a gente acha que o vazio é caos, mas o vazio é só o espaço divinamente perfeito para que algo aconteça. A questão é, que algo estamos materializando? Apenas os nossos medos? Ou estamos aprendendo a dedicar tempo, a dedicar graça, a dedicar intenção em cristalizar, em transformar, em deixar puro esses medos? Porque o medo, ele vai estar ali. O medo, ele é necessário. Se não fosse pelo medo, seríamos inconsequentes. A questão é, este sentimento de medo, ele te trava a ponto de te paralisar e te deixar numa vida porcaria? No português bem claro? Ou ele te faz querer se desafiar, querer avançar, querer construir algo novo? Medo todos nós vamos sentir. A questão é, para onde canalizamos ele? E para que a gente canalize esse medo, a gente pode entrar nessa energia aqui do eremita, para que a gente recue e recarregue-se. Quando a gente pausa, a gente se conecta com a nossa energia feminina sagrada. Quando isso acontece, a gente aprende a olhar para si com mais compaixão, a gente aprende a olhar, logicamente, para o outro com compaixão, porque o que estamos vendo no outro é o que nós estamos tendo em nós mesmos.
tudo que está ao nosso redor são espelhos. E muitas vezes isso pode ser dolorido. Então, muitas vezes, quando criticamos algo externo, a gente nada mais está criticando algo que gostaríamos de mudar em nós, ou algo que gostaríamos de atingir e ainda não chegamos naquele ponto. E aí a gente entra naquela energia da comparação, da inveja, do disse-me-disse, das mesquinharias, das palhaçadas e dessa energia densa que cansa tanto a gente. Por isso que tantas vezes a gente, após o despertar, a gente costuma se afastar. Mas aí a gente começa a entender que não adianta se afastar para sempre, porque não construímos nada sozinhos. Mas essa energia do eremita, ela sempre será muito necessária em todos os nossos processos. Eu diria, inclusive, que diariamente ela é necessária. Porque nós estamos sempre com a agenda cheia, esperando que alguém possa sanar o vazio que muitas vezes acontece aqui. E esse vazio só é sanado por nós mesmos. Quando esse vazio é transmutado, a gente começa a entender especificamente aonde está a dor, aonde está o medo, aonde está o nosso ponto de luz. A gente ilumina aquela dor, a gente dança com o nosso medo e a gente avança. Inclusive, eu vou trazer uma experiência pessoal aqui. Peço licença nesta mensagem. Eu precisei recomeçar este vídeo pela terceira vez até dar certo. Porque, embora eu já grave vídeos há anos para poder postar nas redes, eu estou num ambiente novo e isso me trouxe algumas complicações emocionais. Estava com a câmera diferente, não sabia para onde eu ia olhar, o vídeo seria mais longo, será que eu saberia lidar com um vídeo mais longo? Embora sempre fosse a minha vontade de falar mais. Mas a gente sente o medo, ele está aqui presente. E a gente vai da mesma forma. Quando eu sinto de trazer alguma mensagem, não estas aqui canalizadas como as cartas, estas aparecem através da própria mentoria, da força que está aqui presente conosco. Mas todas as formas e as falas que eu trouxe antes no começo não possuem script. Eu não gosto de script. Desde a época que eu precisava apresentar trabalhos em escola, em faculdade, em pós-graduação, eu travava e eu achava que eu não sabia falar. E eu entrava no modo automático, eu vomitava literalmente as informações, eu tirava as notas que precisavam ser tiradas e eu falava, eu nem sei o que eu falei. O que foi que eu falei? Eu entrava no modo de transe automático. E eu comecei a trazer consciência para isso, eu comecei a procurar dentro de mim, da minha história, por que isso acontecia. E hoje em dia, há um bom tempo na verdade, para poder falar, eu anoto os meus insights numa folha. Muitos vão julgar meu papel rosa, eu sei disso. Muitas vezes ele muda de cor também, pode ser azul, verde, não importa, a cor que estiver disponível. Gostamos de cores. Estamos também conectados com a energia da egrégora arco-íris, da consciência arco-íris. Então, a gente traz muito essa presença de cor, embora o inconsciente coletivo veja muito como infantilizado. Na verdade, não é. Na verdade, são as 7 cores do nosso arco-íris que trazem pra gente tantas importâncias, inclusive como os raios cósmicos. Não só os 7, mas os 12, mas isso é conversa para outro vídeo, outras histórias. A questão é, muitas vezes a gente fica preso em precisar ser perfeito, mas a gente esquece que é o falar do coração que toca genuinamente. E muitas vezes a gente quer ser perfeito porque a gente gostaria de um número maior de likes, a gente gostaria de um número maior de seguidores, a gente gostaria de ser mais bem visto, bem quisto, aclamado. Mas será que isso é realmente necessário? Cada alma tem uma jornada. Tem alma que vai aprender recebendo milhões de likes. Tem alma que vai aprender não recebendo likes. Tem alma que vai aprender tendo uma rede social quebrada, usurpada e depois reconecta, como eu já vi tantas histórias. Estamos caminhando e a gente espera ter controle das situações. Mas muitas vezes, quando a gente apenas tem os insights que devem nos guiar e a gente mentaliza e a gente sintoniza o coração, isso passa a abrir oportunidades maiores da gente lidar não só com os nossos medos, da gente não só quebrar esses padrões de perfeccionismo tóxico que a gente mesmo se impõe,
que muitas vezes os padrões familiares nos impõem, que os padrões coletivos nos impõem. E a gente começa a entender que a fala livre ela é necessária. E não só a fala livre quando ela está canalizada, não só a fala livre quando a gente está conectado com os nossos mentores para poder trazer mensagens, mas as falas livres do nosso próprio coração. Porque além da espiritualidade, além das forças divinas que estão nos regendo nas nossas missões, nós também temos a força do nosso espírito. E o nosso espírito tem uma sabedoria gigantesca de tantas vivências, de tantas histórias, de tantas lembranças e de tantos códigos que foram guardados. Tu pode muitas vezes canalizar coisa que tu sabe, nem vai saber para que serve, mas tu vai guardar e tu vai saber que lá na frente as sincronicidades vão se encaixar. E não importa o momento da tua jornada de despertar espiritual, não importa como tu se classifique, se é semente estelar, se é sacerdotisa, se é terapeuta, se é xamã, se é curandeiro, se é simplesmente uma alma encarnada. Mas a gente vai entender que simplesmente estamos aqui para fluir as nossas essências, para reconectar os nossos saberes em camadas multidimensionais. Isso toca o coração de vocês, queridas almas? Porque essa é a mensagem que eu gostaria de trazer aqui neste canal pela primeira vez. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, se vocês gostariam de compartilhar aqui nos comentários. O que vocês sentem quando a gente se comunica de forma livre? Como vocês preferem se comunicar? Se vocês já mapearam algo que trava vocês e mesmo assim vocês decidiram avançar. Super beijos no coração e bora de quinta dimensão!